presença neste lugar. Nós, Pai, colocamos diante do Senhor cada casa, cada família que está aqui. Esse lugar é teu. Tudo que está nos quatro cantos deste lugar pertence para glorificar o teu nome. Jesus, tu és o Senhor deste lugar, tu és o Senhor dessa casa, tu és o Senhor desse altar, tu és o Senhor da minha vida, tu és o Senhor desse rebanho, tu és o Senhor da nossa história. Nós consagramos a ti, Pai, todo esse tempo e toda essa estação. Eu sei que os nossos corações estão preparados para receber a tua palavra. E debaixo dessa verdade, nós glorificamos ao Senhor pela oportunidade onde mais uma vez nós recebemos de ti direção, recebemos de ti prumo, recebemos de ti destino. Porque a tua palavra é lâmpada, a tua palavra é luz para os nossos pés e para os nossos caminhos. Assim nós te rendemos graças, assim nós te glorificamos, assim nós te exaltamos e declaramos, Pai, essa manhã é uma manhã especial, porque mais uma vez estamos na tua casa, na casa de papai, como filhos, para receber direção da tua palavra na nossa vida, na nossa casa e para a nossa família. Em nome de Jesus, a igreja diz: glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Quantos celebram por que Jesus tem feito? Diga glória a Deus. Diga aleluia. Tome seu assento. É uma honra fazer parte desse culto de adoração ao Senhor com você. E eu queria muito conhecer quem nos visita pela primeira vez. Eu quero lhe dar um presente, primeiro de nos conhecer. E nós também separamos um docinho, um marca-página para você, um presente. Você pode ficar de pé, por gentileza. Você que nos visita pela primeira vez, a primeira vez que eu venho aqui. Ia passando, apareceu aqui, cheguei aqui. Que coisa boa. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Quem estiver perto dessa pessoa, vai lá, dá um abraço nela. Diga para ela que ela é muito bem-vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Agora aquietei-vos. E vamos começar um tempo de culto, de adoração ao Senhor. Lá atrás tem bastante movimentação. Eu sei que o pessoal está voltando do encontro. Mas eu queria muito que você procurasse um lugar para sentar. Que nós vamos compartilhar da palavra. E debaixo de muita reverência. E essa palavra tem tudo a ver com isso. Porque essa palavra aqui dentro dessa série que nós estamos conversando, que é Vida em Chamas, nós temos sido muito ministrados sobre oração, sobre intimidade, sobre vida com Deus, sobre a questão do nosso caráter, sobre a questão daquilo onde nós estamos e aonde vamos chegar naquilo que Deus tem para nós. E nós precisamos estar com os ouvidos e o coração atento para isso. Amém? Quem está ali atrás, me ajude a organizar para que as pessoas encontrem um lugar para sentar, para que a gente se acalme. Você vai... Acalma teu coração. Estamos na casa de papai. Amém? Amém, igreja? Mas eu quero começar a falar uma coisa para você. Você vai me ajudar a ministrar. Eu não vou ficar aqui ministrando e você não vai estar recebendo. Porque só faz sentido eu ministrar para você a palavra se você estiver aí conectado comigo no altar. Amém? Então, quando eu disser amém, você vai dar um amém que vai acordar essa pessoa que está com sono e cansado do teu lado. Vai dizer amém. Dizer glória a Deus, glória a Deus. Porque você está na casa do Senhor. E na casa do Senhor a gente tem energia, a gente tem alegria, a gente tem renovo, a gente tem bondade, a gente tem favor, a gente tem saúde. Na casa do Senhor, bondade, favor e graça nos acompanham todo o tempo. Amém? Pronto, estamos alinhados. Dito isso, estamos alinhados. Eu queria compartilhar dessa palavra que ela é, eu costumo dizer que ela é direção para a minha vida. Eu, como uma pessoa física, sem ser pastora, eu sou uma pessoa que eu considero que Deus, por graça, favor e misericórdia, já me colocou em muitas mesas. Já me deu muitas oportunidades profissionais, financeiras, de viagens. Tive a oportunidade de viajar em todos os continentes. Mas essa palavra sempre foi um norte e essa palavra sempre me protegeu. Eu costumo dizer que me protegeu a mim de mim mesma.
às vezes das nossas vaidades, nos protege de decisões erradas, nos protege de pecados, nos protege de nos tirar do centro da vontade do Senhor. Porque o lugar mais seguro desta terra é estar no centro da sua palavra, segundo a sua bondade, o seu favor na nossa história. E dentro dessa verdade que eu quero compartilhar, eu quero que eu e você possamos entender. Ele fala sobre vida em chamas, incendiados pelo temor. E nós vamos buscar, esteja com seus ouvidos atentos, com seu coração aberto, com a sua mente livre para receber essa palavra. Eu não tenho dúvida que todos nós que estamos aqui, nós que estamos acompanhando online, nós seremos extremamente ensinados, alinhados àquilo que Deus tem para de verdade fazer nas nossas vidas. Porque é um fato, Deus quer que a gente seja uma fornalha espiritual, que a gente esteja incendiado, que a gente esteja queimando. Eu não gosto muitas vezes quando alguém diz assim, isso é a questão do primeiro amor. Eu não acho que existe um primeiro amor, um segundo amor, existe um único amor. E a única forma de nós nos mantermos queimando, incendiados, com um alinhamento de comportamento, de atitude, de pensamento, é expulsando as trevas do nosso coração. É expulsando aquilo que nos leva para distante do Senhor. Tudo bem, mas como que eu faço isso? Eu preciso trazer o fogo do Santo Espírito. Eu preciso, além de trazer o fogo do Santo Espírito, eu preciso levar esse fogo, esse calor, essa alegria, essa verdade para as pessoas que estão ao meu redor. Para isso, sim, eu sou um combustível espiritual para manter ardendo, tanto na minha lateralidade, como na minha profundidade, com a minha família, com as pessoas que eu dou suporte, com as pessoas que são em hierarquia. Eu preciso queimar, eu preciso viver ardentemente alinhada à palavra de Deus. Olha o que a Bíblia fala em Eclesiastes 12, de 13 a 14, ele diz assim, Salomão escreveu e nos deixou isso como um grande aprendizado, uma grande direção. Ele fala assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é. Ele fala assim, em sumário, em resumo teme a Deus e guarda seus mandamentos. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, diga, tema a Deus. Diga com amor, assim, que tem amor nos seus olhos, não é julgamento, é amor. Diga assim, tema a Deus e guarde os seus mandamentos. E a Bíblia continua ainda, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Essa palavra nos faz tremer, mas nos faz tremer por um temor a respeito de direção e norte que nós queremos e precisamos dar para nossas vidas. Tudo aquilo que a gente entende, que nós sabemos de uma forma consciente, ninguém está vendo, você não está fazendo para que ninguém veja ou para que ninguém deixe de ver. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Eu sou mãe, eu tenho 2 filhos. E todos os dias eu olho para eles e eu falo sobre temor, eu falo sobre humildade. Todas as noites eu ministro sobre os meus filhos, sobre temor e sobre humildade. E eu lembro a eles que tudo que eles fazem não é para que o homem os veja, é para que o Senhor contemple e para que o Senhor receba como promessa. Porque eles são herança do Senhor. Mas dentro dessa verdade eu sei dos desafios que todos nós temos como cristãos. E Salomão, ele fala sobre isso, sobre como um dever. Ele fala isso como uma necessidade, que ela é tão importante que nos ordena a fazer isso mais de 300 vezes, de 300 maneiras. Ao longo do Antigo e do Novo Testamento, você vai poder ler e contemplar sobre temor ao Senhor. E eu vou lhe dizer, aqueles que temem ao Senhor recebem grandes promessas. Eu não sou a favor que a gente tenha um coração de troca. Sabe aquele coração de troca? Eu vou te dar algo para receber em troca? Não. Porque o que nós precisamos, nós já recebemos. O maior presente que eu e você precisamos desta terra, nós já o temos. Quer que eu te prove?
Você pode fazer assim, ó. Você pode fazer isso? Há milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo que gostariam de fazer apenas isso. Respirar. Ter fôlego de vida. Ou elas estão acamadas, ou elas estão aprisionadas pela sua mente, pelo seu coração, pelas suas emoções, que elas não conseguem respirar direito. E porque elas não conseguem respirar direito, entrou ansiedade, entrou angústia, entrou opressão, entrou tristeza. Por que uma das grandes técnicas que os psicólogos nos ensinam é uma excelente técnica? Quando nós estamos em crise de pânico ou temos uma crise de ansiedade, ele nos ensina a respirar. Porque respirar ordenadamente é um presente de Deus. E você está aqui porque você tem esse presente. Diga amém. Quando a Bíblia fala em Salmos 31:19, ele diz assim para mim e para você: como é grande a tua bondade, que reservastes aos que te temem. Normalmente nós lemos a primeira parte do versículo, a parte A, e não sabemos por que sofremos, porque esquecemos de ler a parte B. Porque não tem promessa para quem não está debaixo dos princípios e da promessa, do propósito. É forte, mas é uma verdade. O que esse livro aqui, esse maravilhoso livro aqui, que todos os dias me tira de rotas erradas. Esse livro que todos os dias me ensina o que não fazer e o que fazer. Esses livros que todos os dias me ensinam como eu tenho que conduzir a minha casa com o meu esposo. Como eu tenho que conduzir minha casa como mãe, como filha, como irmã, como uma profissional, como alguém que está inserido numa sociedade. Esse livro não é um livro de regras. Esse livro é um livro de proteção e direção. Ele nos protege, nos dá direção e aponta destinos. Então, quando eu entendo e eu me apaixono por essa palavra, eu me apaixono pelo destino, para onde essa palavra vai me levar. Eu não posso olhar para isso aqui, não vou nem abrir, porque só é regras. Não, isso aqui é direção. Todos os grandes best-sellers que mudaram a vida de grandes pessoas, eles existem princípios eternos. Todos. Você pode pesquisar, você pode buscar, você pode se debruçar. Está escrito com outras palavras, mas 100% deles existem princípios eternos aplicados. E porque quando eu aplico esses princípios eternos, eu estou e vivo debaixo de um propósito imensurável. E a Bíblia ela é muito clara. A bondade para aqueles, é a bondade reservada. Então não é só o que tu tem de reserva, tem a mais, tem porção dobrada, tem porção recalcada, tem porção sacudida. Quando eu vivo debaixo de temor. Quando eu vivo debaixo dessa graça. A Bíblia diz em Salmos 112, versículo 1, ele diz assim: feliz aquele que teme a Deus. O Senhor que tem prazer, feliz que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. E quando nós nos apaixonamos, quando nós nos aproximamos, quando nós geramos relacionamento com o Pai, não é sobre obrigação, é sobre alegria. Muitas vezes a gente faz uma atitude para o reino e faz obrigação porque acha que está fazendo para alguém. Se aquilo não for com alegria, se a entrega não for em amor, não faça não, você está perdendo tempo. Mas se você entende o princípio da entrega, e isso é a respeito de tudo, isso tem de respeito do seu dízimo, a respeito da sua oferta, a respeito do seu tempo que você entrega no Senhor, a respeito do seu serviço que você entrega no Senhor. Porque se não houver alegria, se não houver temor, se não houver amor, você vai se cansar, as pessoas vão te frustrar, você vai largar a mão e você vai desistir. Mas se tem fogo aqui no coração, se arde no teu coração e você está colocando lenha para aquele fogo se manter aceso, a pessoa pode até olhar para você com cara feia, você vai dar um abraço nela com cara feia mesmo e vai dizer: meu amor, princesa, que é isso? Porque as pessoas machucam pessoas, sim ou sim?
Pessoas traem pessoas. Pessoas atrapalham a vida de pessoas. Tudo isso é um fato. Mas eu vou te dizer uma grande verdade. Só uma outra pessoa abençoa pessoas. Pessoas curam pessoas. Pessoas abrem portas para as pessoas. Pessoas trazem vida e direção para as pessoas. Então, quando aquela pessoa te trai, ela está precisando de você, da sua oração, do seu amor e da sua misericórdia. Você não vai ser conivente com isso, mas você vai entender que é um momento de se calar. Porque normalmente quando isso acontece, nós queremos usar um outro verbo. Não calar-se, mas vingar-se. Ou revidar. Ou dizer quem está certo. Isso não é uma atitude de quem teme. Porque quem teme confia. Quem teme não desiste. Quem teme entende que tem prazer em obedecer. Mesmo eu não entendendo, eu obedeço. Eu me calo, eu oro e eu me reservo no meu direito de amar. Aqueles que temem ao Senhor verão que Ele é um amparo, Ele é escudo. E sempre há nele proteção em tempos de tribulação. Se eu perguntar de você se tem alguma área da sua vida que você está assim ficando atribulado, eu tenho certeza que nós vamos levantar as duas mãos, nós vamos levantar os pés e nós vamos dizer, meu Deus, misericórdia. Mas eu não vou me apegar a essa tribulação, eu vou me empregar à promessa. Diga amém. Diga, eu não me apego às más notícias. Eu me apego à verdade de Deus. Eu me apego à promessa do meu rei. Tu sabe por quê? Porque existem promessas para aqueles que temem e para aqueles que confiam. Confiem no Senhor, é o que diz em Salmo 115, 11. Confiem no Senhor, todos os que o temem. Ele é a ajuda, Ele é o escudo de vocês. Ainda que existam ataques, eles não chegarão à tua vida. Ainda que existem situações ao teu redor, eles não chegarão ao teu coração. Simplesmente se eu me posicionar em um lugar de temor, de propósito, de esperar e de confiar. Porque aqueles que temem, aqueles que confiam, não deixam a culpa, nem a mentira, nem as situações que acontecem na sua vida serem norte para a sua história. Eu entendo que nós, como filhos, encontramos no Senhor um lugar de refúgio, porque Ele é a fonte de vida. Diga amém. Ele é a esperança. Jesus é a única verdade. Jesus é o único caminho. Jesus é a única vida. Ele já fez tudo o que precisa ser feito para mim e para você, porque o plano de salvação, ele é real. A Bíblia fala em Provérbios 14, versículo 26, 27, a Bíblia fala assim para mim e para você: no temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio e também segurança para a sua família. O temor ao Senhor é fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. O temor ao Senhor não nos levará a nenhum engano de morte e nenhum caminho diferente do caminho que Deus tem para nós. Tudo bem, apóstola, mas eu caminhei até aqui sem temor, o que eu faço? Se arrependa e reconstrua esse ciclo e essa estrada. Há tempo. E você está aqui porque você é uma pessoa extremamente amada. Você é preciosa. Você tem tudo o que você precisa para reconstruir um novo ciclo e uma nova estação. Deus tem prazer na sua vida. Por isso você está aqui. Porque Ele sabe que enquanto houver fôlego, há esperança. Mas o tempo está passando. O tempo urge em nós termos um posicionamento de humildade, de temor. Porque quando eu vejo esse versículo, eu já falei inúmeras vezes que é o versículo que os meus filhos sabem de cor. Provérbios 22, 4. Todo dia eles repetem esse versículo, eu oro com eles, eu levo eles na cama, eu oro por eles, eu unjo eles, falo que o mundo tema e trema ao ver a marca de Cristo, tu é do Senhor. E eu quero te lembrar o que diz em Provérbios 22, 4. O que diz Davi?
E o Davi repete. O que que diz Rafael? E o Rafael repete. A gente não pode inverter as ordens. E o que diz, apóstola 22:4? A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. Eu sei a geração aonde nós estamos. E é uma geração onde muitos buscam riquezas e tem que ser rápido. Muitos buscam ser honrados e tem que ser rápido. Porque se eu não me sentir honrado, se eu não me sentir ali o bambambam, última bolacha do pacote, deixa eu te dizer, a última bolacha do pacote, normalmente ela está bem esmigalhadinha. Porque ela foi receber pressão. Porque eu quero vida longa. E cada vez mais nós estamos buscando vida longa. E é os cremes que a gente passa na cara. E a gente vai na academia. A gente toma suplemento. A gente cuida da saúde. A gente faz um monte de coisa para ter vida longa. E não tem nada errado com isso. Porque a gente tem que fazer isso mesmo. Mas a gente não pode inverter a ordem. Isso tem que ser consequência de uma vida de humildade e temor. Eu estou aqui, Senhor. Me ensina mais uma vez. O que no meu coração existe uma mancha escura que eu preciso que o Senhor limpe? O que na minha vida e no meu comportamento ainda não condiz com uma mulher de Deus? Que eu preciso que o Senhor alinhe ao teu propósito. Qual é a minha atitude dentro da minha família que não está alinhada a uma atitude de uma família que vai morar no céu? O que está no meu pensamento, o que os meus olhos estão vendo que não está alinhado com o que eu vou ver no céu? O que está entrando no meu ouvido que não está alinhado àquilo que eu quero ouvir no céu? Aquilo que eu não quero te convidar para que o Senhor fique presente, como se os olhos do Senhor não estivessem em todos os lugares. Porque quando nós estamos mergulhados na lama, quando estamos fazendo algo errado e a gente sabe que está errado, sabemos, porque nós temos, por graça, favor e misericórdia, Jesus subiu e deixou o Espírito Santo de Deus. E aquele sentimento, aquele vazio que todos sentem, ele só pode ser preenchido pelo nosso Senhor. Nós não podemos inverter a ordem. Precisa caminhar em temor e precisa caminhar em humildade. E isso na prática vem consigo comportamentos de perdão. Isso na prática vem comportamentos de liberação de alma, de misericórdia, de favor. Na prática vem comportamentos de empatia. Na prática vem comportamento de resiliência. Esses dias nós estávamos conversando na célula sobre a questão família. E como família hoje, ele é um nível de ataque e nós estamos deixando a nossa família vulnerável. Parece que sem temor. Nós estamos permitindo que na nossa casa, entre ambientes dentro da nossa casa, que nós dizemos, eu nunca levaria o meu filho para um ambiente desse. Mas eu estou permitindo que isso entre no ambiente dos meus filhos. Como apóstola? Através das redes sociais, através do YouTube, através da TV, através de eu não largar o celular para conversar com o meu cônjuge. Eu estou afastando as pessoas de perto e estou trazendo as pessoas de longe para a minha cama, para a minha mesa, para o lugar onde eu deveria separar para estar com a família. Queridos, esse é um comportamento sem temor, porque vai acabar com a tua família. Se você verdadeiramente tem temor para manter essa família acesa, incendiada, amando a Deus, você precisa cumprir princípios eternos. Você precisa cuidar da tua herança. Você precisa ter cuidado com o que chega na tua casa, com o que chega no teu ambiente. A questão do temor, ela é tão importante, com o que diz em Salmo 147, no 10 e no 11, diz assim, gente, eu acho isso tão tremendo essa palavra. O prazer do Senhor não está na força do cavalo, nem na força da coragem do soldado valente. O que quer dizer isso? No que tu conquistou, no que tu trouxe, na tua capacidade, no teu poder, no tudo aquilo que você fez com a tua mão.
Ai, porque eu tenho muita força, porque eu tenho muita influência, porque eu tenho muitas riquezas, porque eu sou cara. Não é nisso que está o prazer do Senhor. A Bíblia diz que o prazer, ele tem grande prazer e alegria nas pessoas que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga me ajuda, Jesus. Me dá norte. Me dá direção. Porque só faz sentido se a gente aplicar. Porque normalmente a gente lê a Bíblia e a gente participa de um culto como esse e diz assim: ai, se meu amigo tivesse aqui. Mas ele não está, quem está aqui é você. Então receba no seu coração a direção que Deus quer dar para você. Receba com amor, receba com alegria, receba com humildade. E humildade é isso. Ter um coração ensinável. Ter um coração que ainda que eu não concorde, eu vou consultar o meu Senhor para que Ele mude aquele meu coração. Eu conheço muitos líderes, eu conheço muita gente que diz assim: eu não concordo com isso. Mas ela sai dali, ela vai buscar a direção de Deus. E ela fala: ainda que eu não concorde, eu vou confiar. Esse é um coração que teme, esse é um coração que busca, esse é um coração que Deus tem prazer. Não aquele coração mascarado que diz: conta comigo, eu vou fazer. Na hora que é para fazer, some. Se eu disse que eu vou fazer, faça. Se eu dei a minha palavra, cumpra. Uma pessoa que tem temor, a Bíblia fala que Deus tem prazer nelas. Gente, eu lembro que quando eu me converti, a minha oração, e eu escrevi em todas as minhas Bíblias, escrevo até hoje. Tem escrito aqui: santidade ao Senhor. Mas por que eu buscava e eu vigiava isso? Não porque eu queria ser melhor, é porque eu sabia que a minha carne não presta. Porque eu sei que eu não sou flor que se cheire sem Jesus. Porque eu sei que eu preciso dessa palavra, eu preciso dessa direção, eu preciso de graça de Deus para eu não me atrapalhar nas minhas próprias escolhas. Quem sabe disso também? É só eu que tenho esse problema. Pensei que era só eu a pecadora. Mas todos os dias eu busco e luto contra isso. Porque eu sei que quando o temor de Deus ocupa o lugar que é devido na nossa vida, Ele nos protege do pecado e nos deixa na santidade dEle. Ele nos mantém longe dos comportamentos. Ele nos mantém longe dos pensamentos. Quando nós temos esse temor, Ele nos liberta de tudo aquilo que rouba a nossa paz. Tem uma palavra de Oswald Chambers que fala assim, ó: o mais notável sobre Deus, e eu concordo, é por isso que eu trouxe para cá. O mais notável sobre Deus é que quando você teme a Deus, você não teme nada mais. Ao passo que se você teme a Deus, você teme tudo mais. O que essa palavra nos diz? O único a qual eu temo é o Senhor. E se eu confio, eu descanso, eu espero e eu entendo que Ele está cuidando. Não é sobre a notícia que o homem me dá, é sobre o que o céu pensa ao meu respeito. E se o céu tem uma palavra de vida ao meu respeito, eu vou confiar, eu vou me manter firme, olhando para o alto, de onde vem o meu socorro, e entendendo que é o Senhor que tem palavra, é o Senhor que tem direção, é o Senhor que tem a última palavra sobre a minha vida. Diga glória a Deus. Quando eu vejo que Charles Spurgeon falou, ele fala algo muito parecido, e ele fala sobre isso num dos livros dele, nos milhares de livros dele. Inclusive eu lhe indico a ler muito. Tem muitos livros excelentes. Praticamente toda a coleção do Charles Spurgeon o Davi já leu, e eu li junto com ele. Eu vou só reforçar isso. Tem muita gente aqui que é mãe, que é pai. O meu filho tem 14 anos. Mas ele tem uma meta todos os anos. Por exemplo, esse ano, de 14 anos, eu pesquiso o que vai acontecer na idade de 14 anos normalmente. Como é que estão os hormônios, como é que estão as coisas. Eu pesquiso livros específicos que vão ajudar o meu filho, além da Bíblia, a ele vencer aquilo. E esse ano foi um ano estranho para mim. É muito estranho, porque quem é mãe sempre vai ver um filho como um bebê, né? É o meu bebê, é o meu bebê. Mas o Davi tem 1,81, meus irmãos. Não é mais bebê. Mas esse ano apareceu lá na coleção, sabe o que apareceu lá? Namoro Santo.
Eu falei, não, isso não é tempo meu bebê ler sobre isso. Mas eu tive que encarar a realidade. Eu comprei um livro sobre entendimento sobre isso. Era até do Lucinho. Ele tem uns livros muito bons para adolescentes. Mas tudo sobre ideologia de gênero, tudo sobre um monte de coisa que o povo está querendo colocar na cabeça dos nossos filhos. Ele lê, eu absorve, eu unjo os livros de uma forma muito intencional. Falo, Senhor, à medida que ele lê esse livro, que ele absorva no coração dele e a mente dele seja alimentada pela essa verdade que está alinhada com a tua palavra. Porque nós, como pais, temos que criar nossos filhos debaixo de muito temor. Nós não vamos fazer as escolhas por eles, eles vão fazer as escolhas deles. Mas a direção quem nos dá em temor somos nós. E se eu ensinar para o meu filho que se ele temer a Deus, ele não pode temer a mais nada e a mais ninguém, isso vai ser luz para ele tomar decisões assertivas. Mesmo entendendo que ele vai errar em algumas coisas, e está tudo bem, porque eu vou estar aqui para dar direção. Debaixo de graça eu tenho promessa para ele, mas eu preciso ser intencional na educação deles, né? Por quê? Porque o temor do Senhor, ele é um dos itens ainda muito incompreendidos, e até você não compreende direito. Eu vou te explicar aqui. O que John Bevere, a gente já leu vários livros, já estudou muito sobre os livros de John Bevere. O temor santo é a chave para o firme fundamento de Deus. Não podemos amar verdadeiramente a Deus até que o temamos, nem podemos temê-lo adequadamente até que o amemos. Quantos entendem essa palavra? Mas então o que é o temor, apóstola? Porque muitas pessoas têm dificuldade com essa palavra temor. Consequentemente, muitos mestres da Bíblia falam sobre o temor como respeito. Mas embora respeito faça parte do temor do Senhor, essa palavra ela não incorpora todo o significado daquilo que a Bíblia se refere. Há realmente um temor de Deus, e a gente vai falar que o temor do Senhor é algo que todos precisamos para manter o fogo espiritual ardendo, ok? Estamos alinhados nisso? Se eu não temer, se eu não buscar, se eu não tiver essa palavra como direção, eu vou me atrapalhar. Estamos alinhados? Se eu sair com essa palavra já foi suficiente. Mas deixa eu lhe dizer, muitas vezes os cristãos têm medo de que as outras pessoas poderiam pensar deles, da opinião, reprovar eles, daquilo que eles estão fazendo. E eles ficam muito mais preocupados com o que as pessoas pensam do que o Senhor pensa a respeito daquilo que Ele está fazendo. Quantos já se viram numa situação dessa? Eu já me vi várias vezes. Está conectado aqui? Quantas vezes você como cristão falou, mas o que será que vão pensar se eu fizer isso? E você sabia que era coisa a fazer. Quantos aqui já pensaram isso? Só para me entender se você está conectado. Eu já me vi numa situação como essa. Mas nós precisamos ver e trazer entendimento e luz ao nosso coração. Existe um teólogo e escritor norte-americano chamado Kevin DeYoung, que ele fala assim: não existe pecado tão traiçoeiro e tão profundo quanto temer mais as pessoas do que a Deus. Diga, é forte. Porque às vezes, porque nós tememos as pessoas, e no sentido de ter medo mesmo, nós somos influenciados a fazer aquilo que elas dizem para a gente fazer. E a gente sabe que está desconectado do que o Senhor disse para que possamos fazer. Quantos estão entendendo? Isso é traiçoeiro. Isso vai nos levar, vai nos fazer mal. E muita gente hoje, infelizmente, no meio do corpo de Cristo, quer pregar aquilo que o outro quer ouvir, não o que precisa ser dito. Deixa eu lhe dizer uma coisa que eu aprendi ao longo da minha juventude de 44 anos. O que eu falar para você que você só quer ouvir não vai mudar a sua vida nunca. Mas se eu falar para você o que você precisa, debaixo de direção, debaixo de respeito, debaixo de graça e favor, isso muda a história da vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então não é sobre eu me calar, é sobre eu entender a responsabilidade que eu tenho de agir. Então não é sobre o que a pessoa vai pensar ao meu respeito, porque se você está em mesas que você precisa ficar com tatos e cuidados com o que você fala, você está na mesa errada. Mude de mesas.
Mude de mesas que você é onde está alinhado ao princípio que você carrega, que você quer que os seus filhos carreguem, que você quer que a sua família leve. Porque embora o Senhor tenha nos dado o Espírito Santo de Deus para vencer o pecado, a gente ainda enfrenta essa situação negativa de achar o que as pessoas vão pensar. Porque aí, deixa eu lhe dizer, isso não muda o fato de que o Pai Celestial é amoroso, é santo, chama seu povo para viver uma vida santa. Porque a gente acaba nós focamos tanto na misericórdia e no amor de Deus, que falhamos em comunicar a verdade de que consequências negativas ocorrem quando fazemos o mal aos olhos dele. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. A gente esquece que aquilo que a gente transgride, Deus vai perdoar se eu me arrepender e se eu largar de mão. Aquele que larga, aquele que confessa e deixa. Porque tem gente que diz assim, mas eu já confessei, mas não deixou. O que no nosso coração nós confessamos, nós temos entendimento que desagrada o coração do Senhor, mas nós ainda não largamos. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que te dê sabedoria, que te dê discernimento, que te dê entendimento, que derrame graça sobre ti, que derrame favor e que traga ao teu coração conhecimento da verdade em uma experiência tão profunda e pessoal que te fortaleça para continuar firme tomando as decisões que precisam ser tomadas debaixo de graça e favor do Senhor. Porque existe uma palavra que diz em 1 Pedro 3,12, que diz assim, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Forte essa palavra. É forte essa palavra. Porque muitos de nós estamos sendo enganados com uma palavrinha chamada nada a ver. Ai, não tem nada a ver. Mas esse nada a ver vai te levar para a lama. Esse nada a ver vai acabar com o teu relacionamento com a tua família. Esse nada a ver vai acabar com um plano de salvação na tua história. Esse nada a ver vai te esfriar. Esse nada a ver vai te isolar. Esse nada a ver vai levar teus filhos para longe do propósito eterno. Porque a única palavra que é direção e é norte para mim é a palavra de Deus. E a Bíblia fala que aqueles que praticam o mal, o rosto do Senhor se volta contra. Ele não olha. Mas se você quer o olhar de Deus para a sua casa, para a sua família, a Bíblia deixa muito claro sobre isso. Os ouvidos deles estão atentos à oração. O rosto deles está inclinado para isso, para os justos. Em Hebreus 4,13, a Bíblia diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo, porém, está descoberto e exposto diante dos seus olhos, daquele a quem havemos de prestar contas. Diga, glória a Deus! Palavra de verdade, palavra de vida nos leva a nova direção. São essas palavras que realmente mudam a nossa história. Quando a gente diz, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Aqui onde você está agora. Você está na casa do Senhor, amém? Mas onde está o seu coração agora? Aonde está a sua mente agora? Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Nada está oculto. Será que eu só vim aqui para bater o ponto e check porque alguém me obrigou a vir e falou, ai meu Deus, lá vai. Mas o meu coração tem murmuração, eu não queria ouvir essa palavra. Eu não queria estar aqui. Nada está escondido. Mas eu não quero trazer julgamento ao teu coração com essa palavra. Eu quero trazer cuidado e amor com essa palavra. Porque se o Senhor preparou essa palavra, porque de alguma forma eu e você precisamos nos voltar de novo para o caminho reto, para o caminho justo. Mais uma vez olharmos aonde está o nosso coração, aonde está a nossa mente, aonde inclina a nossa alma, aonde andam os nossos pensamentos, aonde anda a nossa voz, aonde andam os nossos pés, aonde as nossas mãos têm alcançado. Debaixo de graça.
Porque uma coisa é fato, quando fazemos o que é certo, nós agradamos a Deus, estamos alinhados. Mas quando nós fazemos o que é errado, a Bíblia fala sobre isso. Embora Ele nos ame, não estou dizendo que Ele não nos ama, mas a Bíblia diz que Ele não se agrada. Ele recebe você como você está? Sim. Mas Ele quer que você se mantenha como você está? Não. E se nós persistirmos nesses comportamentos, nesses pensamentos, nessas atitudes, nós vamos colher. Nós aprendemos tanto sobre semente. E eu posso lançar a semente que eu quiser na minha vida. Mas um fato é, a colheita da semente que eu lancei, ela virá. 1 Pedro 1, 15 e 17 diz assim, para mim e para você. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, tornou-vos santo também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente a obra de cada um. Vivam com temor durante a jornada terrena de vocês. Digam glória a Deus. E vai ser curta. Porque ainda que a gente viva 110 anos nessa terra, é muito curto quando nós comparamos com a eternidade. Observe que essa palavra, esse versículo fala em todo o nosso procedimento. Ah, apóstolo, mas eu não consigo ser 100%. Mas não é sobre ser 100%. É sobre não ser 0%. Porque tem gente que é 0% e diz assim, não faço nem questão. Tem gente assim? Eu, Natiê, sei que tem muito para ser trabalhado na minha vida. Mas eu estou numa jornada. Uma hora eu chego lá. Porque eu estou esperando o grande dia. Eu estou me preparando para o grande dia. E o grande dia Ele vai olhar para mim, minha irmã, bem no meu olho. E vai dizer bem assim, serva, boa e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. E nesse dia não vou ter títulos. Nesse dia não vai ter conta bancária. Nesse dia não vai ter cor da pele. Nesse dia não vai ter gênero. Nesse dia não vai ter diplomas. Nesse dia não vai ter nada. Nesse dia vai ser eu, meu Senhor. E Ele vai dizer, servo bom e fiel. Porque tudo mais, Ele é consequência. A palavra procedimento, ela é uma palavra que a tradução grega, anastrofe, que significa estilo de vida ou conduta. Estilo de vida comunica para nós, ok? O estilo que eu me visto, as rodas que eu sento, como eu me comporto, o que eu deixo entrar no meu coração, o que eu permito que os meus olhos alcancem, aonde as minhas mãos estão, aonde os meus pés caminham. Refere-se a uma conduta pessoal que nos leva a uma imagem, um comportamento de indivíduo que precisa refletir a santidade a Deus. Mas agora eu quero ser santo. E o pessoal deturpou essa palavra. Você sabe o que significa ser santo? Quem sabe o que significa ser santo? Santo não é alguém perfeito. Santo é alguém que está separado. É separado das coisas que desagradam ao Senhor. E separado, todos os dias eu preciso me separar para alegrar o coração do meu Pai e viver debaixo da sua graça e o favor. E às vezes a gente olha para isso e fala, mas esse pai que quer tudo perfeito. Não, de novo, esse não é um livro de regras. Este é um livro de direção, de proteção. Esse é o livro que traz vida sobre as nossas vidas. Esse é o livro que precisa ser folheado todos os dias dentro da nossa casa. Os nossos filhos precisam ver a gente lendo a Bíblia. Os nossos filhos precisam ver a gente ouvindo a Bíblia. Os nossos filhos precisam ver a gente dizendo assim, porque a Bíblia diz, debaixo de uma condução e de um procedimento em santidade. Isso é santidade. Isso é buscar. É saber que ainda que eu não cheguei lá, eu estou numa jornada. A Bíblia fala em 1 Pedro 1,17, diz assim, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente a obra de cada um, vivam com temor durante a jornada terrena de vocês.
E Pedro está dizendo para a gente invocar como Pai Celestial. Isso não isenta das consequências. Não é o que a palavra. A gente precisa levar a sério isso. Porque existe uma necessidade de uma abordagem séria a respeito de um comportamento. Porque muita gente, na tentativa de tornar Deus acessível às outras, diluíram o conceito de santidade, trouxeram isso de uma forma amena, dentro de uma palavra de responsabilidade. Porque viver uma vida de santidade precisa ser uma decisão diária. O que eu preciso revisitar nos meus comportamentos, nos meus acessos? Meus amigos, tem muita gente se perdendo por conta disso aqui. Eu não sei porque eu não consigo mais sair daquele vício, eu não consigo mais sair daquele pecado, eu não consigo mais me conectar com o meu cônjuge, eu não consigo mais olhar no olho dos meus filhos, eu não consigo ter tempo para abraçar os meus filhos, eu não consigo ter tempo para ler a palavra, mas existe uma ferramenta aqui dentro desse celular que mede a quantidade de tempo que tu fica no WhatsApp e nas redes sociais. Se você investir pelo menos esse tempo que fica aqui no WhatsApp e nas redes sociais, em um tempo de busca ao Senhor e alinhamento com a tua família, a tua vida vai ser outra. Ter um temor de Deus é uma coisa muito boa, não é uma coisa ruim. A palavra de Deus diz em Salmos 34:11, diz assim: vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ele está pronto para nos ensinar. E Ele já deixou sua bússola. Ele já deixou sua direção. Ele nos deixou o Espírito. Ele nos deixou livre acesso através da oração. Ele nos deixou livre acesso através da sua palavra, daquilo que Ele tem para nós. Esse versículo que a gente precisa aprender sobre temor. E existem muitas pessoas que têm essa dificuldade. Por que elas deveriam temer aquele que lavou o sangue do seu filho? Os capacitou pela sua graça e os aceitou no amado. Quando você precisa ter significado da palavra temor, tem lá na palavra temor, vá lá no dicionário. Eu sei que agora a gente não vai mais no dicionário, a gente vai no Copilot, vai no ChatGPT, vai no Google, mas vá lá nos seus formas de busca. Temor significa pavor, ansiedade, horror, sofrimento, pânico, alarme, trepidação e apreensão. Apenas palavras terríveis. E aí você fala, como é que eu vou sentir isso no relacionamento? No Antigo Testamento também significava medo, terror, pavor. Em 1 João 4,18 diz assim, que Cristo é aperfeiçoado no amor de Deus, e que esse amor perfeito lança fora todo medo. Olha o que a palavra diz em 1 João 4,18, diz assim, ó, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque um medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E aí a pergunta que fica para mim e para você é, então, se somos aperfeiçoados no amor de Deus, como a Bíblia ensina, por que nós deveríamos temer ao Senhor? Com centenas de versículos que dizem claramente sobre isso. Eu vou lhe dizer um fato. O fato é que a vida tem regras. Se eu passar no sinal vermelho, eu vou receber uma multa, sim ou sim? Se houver uma sinalização, às vezes eu recebo umas multas do céu, porque tem gente que passa sinal vermelho só porque não tem um corujinha, passa e acha que está tudo bem. O errado está errado, ainda que ninguém esteja vendo. Mas se sua vida transgride as regras, você vai sofrer consequência. E esse exemplo do sinal é bem claro sobre isso. Normalmente alguém que é pego numa multa é porque já passou por muitas outras que achou que se livrou. Baixa um pouquinho o som, por favor. Baixa um pouquinho, tá? Porque acha que já se livrou, acha que não vai sofrer. Mas deixa eu fazer uma analogia aqui. Eu sou engenheira. E como engenheira eu gosto de coisas de engenharia. Pense na eletricidade. Uma inovação que mudou o mundo, sim ou sim? Cara, por causa da eletricidade, a gente tem ar-condicionado aqui, a gente tem luz, eu consigo enxergar. Eu já não enxergo direito com meus 44 anos, mas aqui tem bastante luz, eu consigo ver. Mas a energia elétrica que acrescentou tantos benefícios à vida, também pode ser mortal, se a gente lidar com ela de maneira incorreta, ok? O problema é a eletricidade? É? Não é eletricidade. O problema é como eu manuseio. É como eu uso aquela eletricidade.
Se uma pessoa entende e respeita a eletricidade corretamente, ela precisa ter medo? Aquilo é um benefício para ela, sim, pastor? Sim. Mas para aqueles que não têm entendimento da eletricidade, não têm respeito sobre ela, a eletricidade é uma força mortal. Mata ou mata? Mata. O mesmo princípio pode ser traduzido para o assunto do temor. Se você coopera corretamente, se você entende a palavra, se você respeita essa palavra, se você desfruta dessa palavra, isso só vai trazer vida, bondade, favor, graça de Deus para a sua vida. O problema é que hoje as pessoas querem desrespeitar a palavra, querem viver a sua vida com aquilo que elas acham que é correto, com aquilo que elas entendem que é o melhor para elas e não quer sofrer consequências. Existem regras, existem leis espirituais, existem leis físicas. Se hoje você for e tomar um delito dentro da sociedade, você vai colher a consequência desse delito? Ainda que passe 1, 2, 20, 100 anos, o delito vai estar correndo atrás de ti, sim ou sim? Sim. E assim é, porque o temor do Senhor é fundamental para tudo o mais na nossa vida. Mas se a gente respeitar a palavra claramente, eu vou viver fora da sintonia da graça de Deus. Em resumo, o que é o temor? Viver em sintonia com a palavra do Pai. E não tem outro caminho. Não é sobre as minhas emoções. É sobre o que está escrito aqui. Não pode ser movido pelo que fizeram comigo. É o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Porque eu não sei a tua história, eu sei a minha história. Eu já contei elas várias vezes para a igreja. Vim de uma família extremamente pobre, num ambiente extremamente tóxico. A minha mãe apanhava todo dia, teve que fugir da cidade que nós morávamos para não morrer de verdade, fisicamente, de tanto apanhar. E nessa situação difícil, perdi minha irmã de 3 anos. Mas um dia Jesus me alcançou e por essa palavra ela transformou a minha história. E desde esse dia eu entendi que apesar de eu não saber tomar decisões, eu tinha alguém que conhecia o meu futuro e que tinha as decisões corretas ao meu respeito. E debaixo dessa palavra, debaixo desse temor, estou aqui. Por graça, favor e misericórdia. Deus me entregou uma família. Deus me entregou heranças como os meus filhos. Deus me entregou status. Porque sim, hoje eu tenho um grande status na minha carreira. Mas não é nada, é só consequência de como nós vivemos debaixo do temor. Eu quero te convidar hoje a repensar sobre os teus pensamentos e o que você está levando para dentro da tua casa. Porque os teus pensamentos, ainda pode até não ser hoje, mas eles serão transformados em atitudes. E se os teus pensamentos já se transformarem em atitude, é mais perigoso. Porque você já está lançando essa semente. E debaixo dessa semente você vai colher não apenas na sua vida. Eu não posso dizer para você, eu faço da minha vida o que eu quero. Não. O que você faz da sua vida, a consequência na tua geração. Os filhos dos filhos dos filhos dos teus filhos colherão. Mas a partir de você, quebra-se uma maldição. Eu decidi que a partir de mim, haveriam casamentos felizes na minha casa, na minha família. Não são casamentos perfeitos, mas existiriam famílias onde as pessoas poderiam chamar de lar. Famílias onde as pessoas poderiam olhar e dizer, eu acredito que ainda existe alegria na família. Não tem ninguém antes de mim na minha família que teve um casamento que não acabou em divórcio, em macumbaria, em feitiçaria, em violência física e violência emocional. Mas eu decidi que a partir de mim os meus filhos não iriam colher mais isso. E eu queria hoje convidar você a tomar uma decisão sobre a sua vida. O que você decide hoje? Decide caminhar no nada a ver e continuar do jeito que está, e continuar indo para os mesmos lugares, indo para a mesma colheita, colhendo os mesmos frutos? Ou decide hoje de verdade
E você vai precisar de coragem para fazer isso. Colocar a sua vida no altar do Senhor e dizer: Senhor, eu busquei tantos outros caminhos e nenhum deles me levou para o lugar que eu sei que o Senhor tem para mim. Porque esse altar para mim, eu cheguei tantas vezes nesse altar quebrada, machucada, ferida. Quantas vezes eu cheguei nesse altar sem ter esperança se o outro dia eu ia comer, se eu ia ter comida no prato. Quantas vezes eu cheguei nesse altar me sentindo a pior pessoa do mundo, porque era tão difícil a vida. E eu estava tão cansada, eu só queria algumas horas para dormir. Porque quando eu tentava dormir, eu não tinha paz para dormir. Porque as horas que eu tinha de sono, eu não tinha presença de Deus para fazer do meu sono um lugar de descanso. Quantos estão entendendo? Mas eu quero convidar você a hoje, como filho de um bom pai, a refazer essa rota e caminhar debaixo de temor e encontrar no Pai o descanso que tu precisas para a tua vida hoje. E eu sei que o Senhor tem esse lugar para ti, mas você precisa refazer a rota. Eu tenho a alegria de te dizer: você precisa fazer a rota. Você precisa queimar pela presença. Você precisa queimar pelo temor. Você precisa buscar. Eu leio a Bíblia, eu não entendo, apóstola. Comece por João. Leia João, leia um versículo. Não precisa ler 4, 5, 10 capítulos. Um versículo. Comece o dia com um versículo. E deixe o Espírito Santo de Deus. Faça uma oração. Ao acordar, diga glória a Deus. Busque um versículo. E diga: Senhor, me leva em temor esse dia inteiro. E me ensina a caminhar pelo lugar que o Senhor tem para mim. Me arranca da religiosidade, porque não é o tempo de igreja. Me arranca de toda a religiosidade. Me arranca de todo o eufemismo, aonde eu sou a mais importante nessa história. E me coloca no centro da tua vontade. Eu queria ficar de pé, eu queria que você ficasse de pé. E eu quero orar por você. Oh, Espírito Santo de Deus. Se você puder fechar os seus olhos e se desconectar da pessoa que está do teu lado. Você está na casa de seu pai. E na casa do teu pai, você tem liberdade. Na casa do teu pai, você pode desfrutar da presença. Na casa do teu pai, você encontra direção. Na casa do teu pai, você vai encontrar norte, você vai encontrar amor. Na casa do teu pai, você vai encontrar a palavra, não que você quer ouvir, mas você vai encontrar a palavra que você precisa ouvir para dar direção e norte e vida sobre ti. Na casa do teu pai tem consolo. Na casa do teu pai, a presença dele é suficiente. É na casa do teu pai. E se na casa do teu pai tu se sentires à vontade de vir até o altar e dizer assim: Senhor, eu entrego ao Senhor a minha semana, eu entrego ao Senhor a minha vida. Eu não tenho nada para te entregar, mas eu quero entregar hoje tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Se você se sente impelido a vir ao altar do Senhor, eu quero que você venha até aqui, porque eu quero orar com você, junto com os pastores. Eu quero impor minhas mãos e declarar sobre você que assim como um dia eu estive nesse altar e não tinha nada, mas nesse altar eu sempre encontrei tudo. Nesse altar eu sempre encontrei norte e direção. Eu quero que você, com muita coragem, saia do seu lugar e com humildade venha ao teu altar, porque eu quero orar por você. Eu lhe espero. Oh, Espírito Santo de Deus, impele agora cada coração, meu Deus. Cada coração que vem ao teu altar com coragem, com verdade. Meu Deus, vem até aqui e vem buscar em ti direção e norte. Senhor, nós não sabemos muitas vezes como agir, mas nós queremos estar no centro da tua vontade e caminhar debaixo de temor. Nós queremos em ti, Senhor, entregar a nossa vida, a nossa história. Nós queremos entregar ao Senhor, meu Deus, tudo
tudo que nós temos como mais precioso e carregamos dentro de nós. Nós não queremos mais, Senhor, carregar os fardos pesados da nossa alma. Nós queremos devolver ao Senhor os fardos pesados e buscar em Ti o que é leve, porque essa é a promessa. Quem está nos ouvindo na live, eu peço ao Senhor que te abençoe, que dentro dessa palavra te leve a novos caminhos de temor, e que isso queime no teu coração e faça a diferença na tua vida, em nome de Jesus.